Se a homossexualidade é tão ruim para a humanidade, por que ela ainda existe? Roda a vinheta. E aí, minha gente, tudo bom com vocês? Eu sou Daniel Carvalho, cientista fora do armário, e hoje eu vim trazer esse vídeo para a gente conversar um pouco sobre evolução e homossexualidade. Como é que essas duas coisas estão ligadas? Por que a gente ainda tem pessoas homossexuais na nossa sociedade hoje em dia? Para começar essa conversa, vamos falar um pouco de evolução e vamos falar de Charles Darwin. Quem foi Charles Darwin? Ele foi um dos grandes nomes da evolução porque ele escreveu esse livro aqui chamado Origem das Espécies, que foi feito baseado em observações dele. Nesse livro, ele fala que as espécies elas surgem de um ancestral comum. Tá, o que mais que ele escreveu de interessante? Ele escreveu a teoria da seleção natural. E o que é que a teoria da seleção natural diz? Ela diz que aqueles indivíduos que estão mais bem adaptados ao ambiente, eles acabam sendo naturalmente selecionados e, portanto, são capazes de deixar descendentes e continuar vivendo nesse mundo. Por outro lado, aquelas espécies que não são bem adaptadas ao ambiente, elas acabam sendo extintas. Tá, mas se a seleção natural diz que é necessário deixar descendentes para poder uma espécie evoluir e continuar existindo, como é que fica a questão da homossexualidade então? Porque pessoas homossexuais, de formas naturais, elas não conseguem deixar descendentes. Então elas não deveriam estar extintas? Você deve se fazer essa pergunta. Mas o que é que a gente sabe sobre a homossexualidade até então? Esse tipo de comportamento homossexual. Aqui, a homossexualidade a gente vai estar definindo como dois indivíduos do mesmo sexo biológico que se relacionam, tá? Então, existem mais de 300 espécies onde o comportamento homossexual já foi descrito, espécies de insetos, espécies de mamíferos. E esse tipo de comportamento é visto ainda mais forte em espécies de primatas e aquelas que são mais próximas evolutivamente dos seres humanos. Então, no exemplo de hoje, eu vou falar um pouco sobre os bonobos, que é um grupo de primatas que é muito próximo dos humanos. E o que é que os bonobos têm de especial? Então, os bonobos, eles exibem esse comportamento homossexual. Não só os machos, mas também as fêmeas. Então, os machos, eles exibem esse comportamento homossexual para poder tentar aliviar tensões no grupo, para poder tentar formar alianças. E por outro lado, o comportamento homossexual das fêmeas acaba tendo uma função um pouco diferente. Por quê? Porque a gente sabe que os bonobos são um grupo de espécies matriarcal, onde as fêmeas elas dominam os grupos, elas lideram. Então, o que a gente sabe do comportamento homossexual das fêmeas é que elas acabam usando esse comportamento, eles acabam usando o sexo entre duas fêmeas para poder estabelecer relações de hierarquia dentro do grupo. Então, por exemplo, fêmeas que estão numa hierarquia mais baixa, elas acabam se relacionando entre si bastante por questões sociais, questões hierárquicas, e elas tentam se relacionar com as fêmeas de hierarquia mais alta. Quando elas tentam essa aproximação, elas acabam sendo renegadas, porque as fêmeas de hierarquia mais alta, elas não querem se relacionar com as fêmeas de hierarquia mais baixa quando elas são procuradas. Por outro lado, quando as fêmeas de hierarquia mais alta elas procuram as fêmeas de hierarquia mais baixa, aí sim elas acabam se relacionando. E aí isso está relacionado com a questão de hierarquia dentro do grupo, onde essa fêmea de hierarquia mais baixa, ela quer mostrar para as outras fêmeas que ela tem uma certa aliança, uma certa proximidade com essas fêmeas de hierarquia mais alta. Então, assim, se der um problema, resolve no sexo. Muitos danadinhos esses bonobos, hein? Então, falando de homossexualidade de uma forma mais geral, ela não está relacionada apenas ao sexo. Relações de coparentalidade ou de cortejo, por exemplo, já pode ser considerado um comportamento homossexual. Inclusive, existem aves que exibem esse tipo de comportamento. Ok, a gente já entendeu essa parte da homossexualidade em diferentes espécies, mas onde é que o humano entra nessa história? Então, gente, com humanos a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Por quê? Porque existem várias questões éticas que estão ligadas, né, aos estudos de humanos e tudo mais. Até porque a gente não pode fazer inferências muito fortes com relação à homossexualidade em humanos, porque a gente tem que tomar bastante cuidado para poder não reproduzir discursos homofóbicos e esse tipo de coisa.
Porém, o que é que a gente sabe sobre humanos? A gente sabe que a homossexualidade, esse termo, ele foi criado lá por volta dos anos 1800. Isso significa que não existia homossexualidade antes disso? Existia. Só que essa construção social homossexualidade, ela só existiu a partir dos anos 1800. Outra coisa que a gente sabe sobre a espécie humana é o seguinte: a espécie humana ela surgiu há aproximadamente 300 mil anos atrás. Então, se a gente para pensar na seleção natural, que diz que aqueles indivíduos que estão menos adaptados ao ambiente acabam sendo extintos, e aqueles que estão mais bem adaptados sobrevivem e deixam descendentes, então por que que a gente ainda tem homossexualidade na espécie humana, se tem pessoas que dizem que é uma coisa tão negativa? Vamos pensar no seguinte: se a seleção natural, em 300 anos de espécie humana, ainda não extinguiu indivíduos que são homossexuais, por que que vai ser você, pessoa homofóbica, que vai dizer que a homossexualidade é uma coisa ruim? Eu vou deixar vocês com esse pensamento. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se vocês gostaram, curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam aqui no canal e vamos ajudar esse cientista bissexual a espalhar a palavra da divulgação científica do ponto de vista de uma pessoa LGBT. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.